E outra coisa, a parte da agricultura, eles tinham que dominar também. Aham. Porque isso é que fez eles se tornarem uma grande civilização, né? Isso. E isso tem registro de que o pessoal, vocês encontram o quê? Fazenda, coisa do tipo assim? Olha, tem muita questão de semente, Semente. porque a história das sementes, né? Porque você tem na arqueologia, você tem os estratos, né? Então, Sim. na geologia. Geologia. Então, quanto mais baixo, quanto mais profundo geralmente é o mais antigo. E se você encontra uma semente muito profunda, num extrato muito profundo, você encontra ela numa mais recente, um pouco diferente, você vai percebendo a evolução, a domesticação daquela semente. Então você percebe que os caras estão trabalhando ali, igual o milho foi domesticado aqui nas Américas, né? Isso tem uma infinita variedade de milho aqui. A mesma coisa se encontra lá em relação ao trigo, né? Eles faziam quase que uma engenharia genética ali. É uma seleção, né, artificial, né? Você está interessado em certos tipos de espiga, você preserva mais aquelas, rejeita mais as que não dão certo. É uma coisa até relativamente intuitiva, que os caras foram desenvolvendo, claro, métodos ali e tal, né? Então tem isso. Você tem muitos canais, diques, né, redirecionamento de água. Transposição do Nilo. Isso. Você tem ramos artificiais, você tem ramos naturais também que se perderam do Nilo. Né? Porque o pessoal entender, né? A gente está falando do Egito, que é um deserto. Tem o Nilo que corta ali, mas o resto do deserto. E como que eles conseguiram plantar coisa ali 3 mil anos atrás, né? E o que acontece é o seguinte, né? A agricultura egípcia ela é uma agricultura de inundação. Então o Nilo ele sobe, né? Ele recebe chuvas que acontecem muito mais para o sul, tem a questão de degelo também. Tem até um livro chamado As Neves do Kilimanjaro, um negócio assim. Que ela degela, assim mesmo. Então o Nilo vai enchendo por causa disso, né? Não é porque está chovendo no Egito especificamente, é mais essas chuvas mais ao sul que vão enchendo o Nilo nas suas fontes, né? E aí ele vai enchendo. Aí ele enche e o Nilo ele tem muito... É tipo lodo, né? Muita matéria orgânica que fertiliza a terra. Então ele sobe e quando ele vai retrocedendo, ele vai deixar onde ele está saindo, a terra está fértil. Então os caras vão plantando naquela terra onde o Nilo chegou, entendeu? Por isso que eles tinham que ter o conhecimento da época da cheia. Isso, fundamental não só para os caras plantarem na hora certa, mas para os caras também saberem onde construir, porque assim, quando construir, porque se o Nilo enche, você não entende a cheia do Nilo, ele pode levar sua casa embora, né? Claro. Então você tem que ficar perto dele, mas você não pode ficar perto demais também. Esse é um drama das civilizações hidráulicas, né, como a Mesopotâmia também, que sofriam muito com inundação, porque os caras dependem de ficar perto do negócio, só que você fica perto, você fica no risco. Que é natural do rio, né? Isso. Entendi. Caramba, cara. E vocês acham que, além de semente, acham mais alguma coisa? Algum material que eles usavam? Tem Tem ferramentas, né? Tipo enxada mais para construção, né? Mas você tem pá, você tem vários implementos agrícolas, né? Esse tipo de ferramentas para trabalhar na terra que são encontradas também em sítios arqueológicos. Que interessante. E a parte da economia ali, como que era? Já tinha um início de algum sistema de comércio, de coisa do tipo? Como que era assim? Muito comércio, né? Porque o Egito, assim, todas as civilizações, elas... Você falou de Alexandria. Mas Alexandria é muito É mais pra frente, nos tempos de Alexandre pra frente. Alexandre o Grande claro. Morre em 323, né? Antes de Cristo. Mas quando a gente tá mesmo quando a gente tá no início ali, qualquer povo, ele produz mais de uma coisa e depende de certas coisas que ele não produz tanto. Tem que ir lá no vizinho comprar, trocar, fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Tá. Então, por exemplo, o Egito, uma coisa que o Egito era muito pobre, madeira. Não tem nada, né? Não tem árvore lá? Só que, por sorte, eles tinham uma madeireira gigantesca que era o Líbano, mais ao norte. Que até na bandeira hoje tem aquela o cedro. A árvore, né? Isso, a árvore. Então, o Líbano, para aquela região, era o fornecedor de madeira ali, né? Então o Egito importava muita madeira do Líbano e, em contrapartida, ele vendia, por exemplo, cereais, né, que ele produzia muito, trigo, cevada, etc. Então essas questões de trocas comerciais acontecem no sul, para o sul também, né? Eu estou indo muito para o Mediterrâneo, estou subindo muito, mas também tem os núbios, né, que são os cuxitas, que é onde hoje é o Sudão e tal, que inclusive tem muitas pirâmides no Sudão, tem mais pirâmides no Sudão do que no Egito. No Egito, olha aí. Também tinha um contato muito importante comercial, cultural com os egípcios, né? Então eles estavam integrados ali no que a gente chama de Antigo Oriente Próximo,
que é a região mais ou menos ali que a gente chama de Oriente Médio hoje, incorporando também a Grécia, Turquia, né? Entendi. Então era um circuito mesmo, né? De os caras se deslocando, vendendo, porque tinham que se virar, né? E tem o pessoal falando aqui que a cerveja foi uma invenção egípcia. Eu não sei se a cerveja foi invenção egípcia, porque talvez os sumérios também produzissem esse tipo de coisa. Porque a cerveja, assim, pensando numa cerveja mais básica, o que é uma cerveja? É uma bebida fermentada, feita a partir de um cereal. Então, todos os povos que trabalharam com cereais, eles... Tinham a chance de... Porque sem querer você faz. Se você tem o cereal molhado ali, ele fermenta, né? E aí você bebe aquilo, dá um barato, e você fala, vou fazer de novo. Isso aqui mesmo, claro. Então, assim, aqui nas Américas, os caras faziam cerveja também, né? Entendi. Cerveja de milho, né? Que era o cereal mais disponível aqui. Então, eu não sei qual que é o registro mais antigo que tem de cerveja, mas os povos, assim, todo mundo que mexia com cereal tomava umas, né? No mundo antigo. Olha só, tá vendo? Que, né? Então o Egito realmente, né, cara, é um negócio fascinante, né? Qual chegou a ser a população ali? Vocês têm ideia? Os historiadores têm como Cara, que é? a última vez que eu vi algum dado sobre isso, se eu não me engano, era 1,6 milhões de pessoas. O que comparado com o Egito hoje é muito pouco. Acho que o Egito hoje deve ter, acho que uns 50 milhões de pessoas. Eu posso estar falando uns números assim, mas depois joga aí no Google. Mas é para lembrar. Mas o Egito hoje, ele continua sendo basicamente seguindo o Nilo ali, como que é? Sinceramente, eu não sei, assim, porque você consegue se desvencilhar um pouco dessa pouco, dependência, né? por Mas questões... não muito, porque o deserto ali é pesado, né? Tem áreas ali que realmente são inóspitas, né? Mas, assim, quanto mais tecnologia você tem, mais você se emancipa da natureza em alguma medida, né? Então, se você consegue se proteger do sol, se você consegue deixar o ambiente mais fresco, você consegue ir se deslocando. Não por acaso, hoje a gente tem a população mundial dispersa em lugares inimagináveis, claro. né? Mas assim, eu não sei exatamente como que está o Egito hoje em termos de povoamento. Entendi. Mas chegou a ter 1,6 milhão ali, então, morando. Isso, por aí. Caramba. Pra época é muito, né? Nessa história mais antiga, nessa parte mais antiga da história egípcia, né? Entendi. Porque depois, quando ele está integrado ao Império Romano, por exemplo, e Alexandria é um porto importante do Império Romano, Alexandria, de novo, Alexandria no Egito, né, no norte do Egito, foi a segunda maior cidade do Império Romano. No momento da história, atrás de Roma só. Então, nessas fases posteriores teve mais gente, né? Mas eu estou pensando assim, nos tempos dos grandes construtores de pirâmide, se eu não me engano é por aí, mais ou menos 1,6 milhão, né? Porque então, o Egito está 3 mil anos antes de Cristo, né? Mas as pirâmides não são. Você falou que é 2.500. Então, a história do Egito ela é dividida em... Tipo a história do Brasil. Vamos dizer assim. Só que muito mais longa, né? Muito mais longa, mas é dividida em pedaços, então. Isso, Em etapas, assim. Como que o pessoal chama lá? Então, são geralmente... É porque tem tem os reinos, né? A gente pode chamar de eras, também, períodos mesmo. Tá. Que basicamente... Isso a gente segue uma classificação, inclusive, que é antiga. Tem autores antigos que já classificam dessa forma, que é o período pré-dinástico, que é antes de ter reis conhecidos. Depois você tem as primeiras dinastias, né? As dinastias são as sequências de famílias ali reais, né? E essa sequência, nem sempre o pai consegue passar o poder para o filho. Quando isso não acontece, você tem uma quebra de sucessão, né? Aí começa uma nova dinastia. Basicamente é isso, a questão das dinastias. Certo. E aí você tem a primeira dinastia, a segunda dinastia, a terceira, a quarta e por aí vai. E aí, essas primeiras dinastias estão dentro de um período que é chamado de Antigo Império ou Reino Antigo. Basicamente isso, varia um pouco a nomenclatura, mas vamos pôr Reino Antigo. Aí tem um período de instabilidade muito grande, que é o primeiro período intermediário. Aí tem o período do Médio Império, ou Reino Médio. Aí você tem o segundo período intermediário. Aí você tem o Novo Império, que é a época de Tutancâmon, por exemplo, já é o Novo Império. A época... Ele é relativamente recente, é 1000 e pouco, entendeu? Antes de Cristo. Enquanto que os grandes construtores de pirâmides estão 2.500, então tem 1000 anos aí separando os caras, basicamente. Né? Pra você ter ideia, uma coisa que eu falo e o pessoal fica chocado, é que o quão profunda é a história do Egito. Né? Cleópatra está mais perto da gente... Esse pessoal fala, meu. Né? Tá mais perto do iPhone, para deixar a coisa mais tosca ainda, deve ser mais chocante ainda. Cleópatra está mais perto do iPhone do que das pirâmides, da construção das pirâmides. Caramba. Porque são 2.600 anos para trás
E a Cleópatra está no período do Júlio César ali, né? Já está no período em volta ali dos tempos de Cristo mesmo, século I antes de Cristo. Entendi. Cleópatra é ontem. Então. Ontem, é. Assim, ontem, forçando. Na história, tá na metade do caminho, mais perto da gente do que do Kelps, né? Na época dela não tinha pirâmide. Não, tinha pirâmide, mas não tinha... Eles não faziam, né? Não faziam mais. A Cleópatra já é de uma fase interessante da história egípcia, que é depois dessas dinastias egípcias propriamente assim, de Antigo Império, no Médio Império e Novo Império, o Egito passa a ser dominado, ele é dominado pelos persas, e depois os gregos vencem os persas com Alexandre o Grande e passam e herdam o império que era dos persas, né? Então eles passam a controlar o Egito. Aí nesse período tem um general de Alexandre o Grande, que é o Ptolomeu, que o Alexandre morre, não deixa o sucessor, ele deixa até um filho, mas que não vai para frente, e o império dele acaba sendo dividido entre os generais, os principais generais dele. Aí o Ptolomeu pega a parte do Egito. Então a Cleópatra, ela é da linhagem dos Ptolomeus. Então, assim, ela tem uma origem macedônica, né? Que é de onde o Ptolomeu era. É claro que há muitos casamentos ali também locais, né? Não estou querendo dizer que ela permanece exatamente com o pool genético do Ptolomeu. Mas, assim, ela já é numa fase do Egito que os caras estão escrevendo em grego, falam grego como uma língua franca, né? Usam muito o imaginário grego para falar de política, de filosofia e por aí vai. Né? É uma fase mais tardia, assim, desse antigo Egito. Mas então você estava falando, o Egito era muito desenvolvido e tal, mas na questão militar ele não era bom, então? Era forte, era forte. Assim ele foi invadido. Pô, não, mas aí você tá pegando pesado com os caras, é porque a história dura 3.000 anos, os caras perdem o poder. É verdade. Depois de 3.000 anos segurando. Aí a gente fala que eles eram fracos, né? Não, o Egito dominou aquela região onde hoje é Israel, por exemplo, os territórios palestinos, Síria, Líbano. Ele chegou até aquela região ali dominando. Nos tempos bíblicos mesmo, o pessoal ouve muito falar de Egito por causa dos tempos bíblicos, né? De José do Egito, de os reis que têm alguma aliança com o Egito. O Egito era ele e algum império mesopotâmico geralmente era o mundo bipolar ali, meio Guerra Fria da Antiguidade. Entendi. Você tinha o Egito ao sul, vamos pensar em Israel, né? Israel está no meio do caminho. Os reis de Israel, eles tinham que ou abaixar a cabeça para algum reino mesopotâmico, tipo os assírios, babilônicos, ou ele tinha que abaixar a cabeça para os egípcios. E foi isso que eles fizeram. Então, ao longo todo da história dos reis bíblicos, lá quando você pega essas histórias, sempre os caras estão fazendo ou aliança com os mesopotâmicos ou aliança com os egípcios, porque os caras são fortes, né? Impunham o seu poder ali. Ah, tá. Eles resistiram muito, então. Resistiram muito. Foram perder só nesse contexto aí, com os persas por volta de 500, talvez um pouquinho depois, antes de Cristo. Depois o período grego é de 300 para frente.